O silêncio na floresta de Teutoburgo não era o silêncio da paz, mas o silêncio da emboscada perfeita. Imagine 3 legiões romanas, o orgulho de um império que havia dobrado o mundo conhecido aos seus pés, marchando em uma coluna estendida por quilômetros. De um lado, a lama profunda dos pântanos germânicos, do outro, a densidade impenetrável de árvores centenárias. O sol de setembro lutava para atravessar a folhagem, mas o brilho real vinha do metal das armaduras de bronze e ferro que logo seriam manchadas por algo muito mais escuro. Ali, naquele exato momento, o destino da Europa não estava sendo escrito por generais em palácios de mármore em Roma, mas por um homem que conhecia os segredos dos 2 mundos. Publius Quinctilius Varus, o comandante romano, confiava em seu guia, um nobre germânico criado em Roma, um homem que vestia a túnica latina mas que, no fundo de sua alma, pulsava com a lealdade selvagem de seus ancestrais. Esse homem era Arminius. O mundo romano estava prestes a colapsar sobre si mesmo, não por falta de bravura, mas por um erro de cálculo que transformaria o mapa europeu para sempre. A história dessa fronteira mal resolvida começa muito antes dos soldados de Varus pisarem nas terras dos queruscos. Roma sempre viu a Germânia como um território indomável, uma selva de tribos desorganizadas, bárbaros sem capital, sem cidades, sem a estrutura que tornava um inimigo digno de ser anexado ao sistema de províncias imperiais. Para o comando central em Roma, a Germânia era apenas uma fonte de escravos e um tampão geográfico entre o Reno e o desconhecido. No entanto, Arminius era a personificação daquela arrogância romana. Ele foi levado como um refém na infância, treinado nas escolas militares de Roma, recebeu a cidadania e até o título de cavaleiro romano. Ele aprendeu a falar latim, entendeu a psicologia dos generais e, acima de tudo, decifrou o ponto fraco da máquina de guerra imperial, a rigidez. Enquanto os romanos lutavam como uma engrenagem, movendo-se em blocos, em formações geométricas, os germânicos lutavam como o próprio terreno. Eles eram fluidos, imprevisíveis, mestres da guerrilha. Varus, um administrador civil mais acostumado com a política do que com a brutalidade das fronteiras, acreditava piamente no controle total. Ele marchava pela Germânia não como um conquistador cauteloso, mas como um governador em uma província já pacificada. Ele levava consigo não apenas soldados, mas caravanas inteiras de civis, carroças com suprimentos e famílias que esperavam estabelecer uma nova vida no coração do território inimigo. Arminius, cavalgando ao lado de Varus, alimentava essa ilusão com a maestria de um ator nato. Ele sussurrava sobre revoltas locais que precisavam ser reprimidas, conduzindo a enorme coluna romana para dentro da armadilha que ele mesmo desenhou com a precisão de um geógrafo. A cada quilômetro que a coluna avançava, o terreno se tornava mais difícil. A chuva começou a cair, transformando trilhas estreitas em correntes de lama, tornando as formações pesadas dos legionários uma sentença de morte. Quando os gritos de guerra ecoaram de dentro da floresta, a surpresa não foi o golpe fatal, mas o início de um pesadelo prolongado. Os romanos, treinados para enfrentamentos em campos abertos, onde a disciplina vencia o número, viram sua formidável máquina ser decomposta em pequenas ilhas de resistência desesperada. Arminius não liderava um exército de legionários, ele liderava uma coalizão de tribos que, pela primeira vez, agiam em uníssono contra um inimigo comum. A estratégia de Roma foi anulada não pela falta de armas, mas pela impossibilidade de usá-las. Escudos foram perdidos, pilos foram inúteis contra arqueiros escondidos nas copas das árvores, e a cavalaria, presa no terreno alagadiço, tornou-se um alvo fácil. Varus, percebendo que o sonho de uma Germânia romana havia morrido em menos de 3 dias, cometeu o suicídio ritual, um ato final de honra perante o colapso total de suas ordens. O impacto da derrota de Teutoburgo foi sísmico. O imperador Augusto, em seu palácio, teria vagado pelos corredores gritando por Varus e exigindo a devolução de suas legiões. Mas as águias de ouro, os estandartes sagrados das 3 legiões, nunca voltaram para casa. A perda desse símbolo militar era uma humilhação que Roma nunca superou por completo. A fronteira foi recuada para o Reno. A ideia de que Roma poderia expandir-se eternamente, de que qualquer solo podia ser transformado em uma província, morreu ali. A Germânia permaneceu fora do alcance, mantendo sua cultura, sua língua e suas tradições, uma barreira que definiria a divisão entre o mundo latino e o mundo germânico que persiste até hoje.
Mas por que Roma, com todo o seu poderio, nunca tentou seriamente retomar aquele território após a derrota? A resposta está na própria natureza do império. Roma era um organismo burocrático que precisava de lucros para sustentar suas campanhas. O território germânico era pobre em recursos minerais comparado à Gália ou à Britânia, e o custo de manter uma guarnição ali, enfrentando tribos nativas acostumadas a desaparecer na floresta, era proibitivo. Roma aprendeu a lição mais difícil de um império: há lugares onde a conquista custa mais do que o território vale. A partir dali, a política externa romana tornou-se defensiva. A construção de muralhas, de marcos de fronteira e a estratégia de diplomacia com chefes tribais substituíram a expansão desenfreada. A Germânia, ao resistir, forçou Roma a desenhar os limites do seu próprio poder. Se olharmos para o mapa da Europa atual, veremos as cicatrizes desse evento. Onde o latim se misturou com os dialetos locais, formaram-se as nações românicas. Onde o império nunca fincou seus pés, a cultura germânica moldou o desenvolvimento social e linguístico de uma forma distinta. Teutoburgo não foi apenas uma batalha perdida, foi o dia em que o destino imperial foi freado pela geografia e pela astúcia de um homem que conhecia a mente do inimigo melhor do que o próprio inimigo. Arminius retornou à história como um herói nacional para muitos, o homem que defendeu a liberdade de seu povo contra a máquina de esmagar culturas de Roma. Hoje, quando percorremos as trilhas que um dia foram o teatro desse massacre, é difícil não sentir um frio na espinha ao notar como a natureza retomou o seu espaço. A história é feita de momentos em que uma única decisão, um único erro de confiança, altera o curso de milênios. O exército mais organizado da antiguidade sucumbiu ao caos de uma estratégia que não previa a resistência da alma de um povo que não queria ser submetido. A queda das legiões de Varus não trouxe apenas a morte para milhares de homens, trouxe uma nova realidade geopolítica. O mundo antigo, que parecia estar se tornando uma unidade sob o jugo romano, fragmentou-se ali, na escuridão da floresta, sob o olhar atento de um traidor que, na verdade, estava apenas lutando pelo que considerava ser sua casa. A história nunca é apenas sobre vencedores e vencidos, é sobre como as fronteiras que desenhamos no mapa são, na verdade, reflexos das batalhas que decidimos não lutar mais ou das batalhas que nos foram impostas pela própria terra. O mistério de por que a Germânia nunca se tornou uma província romana encontra sua resposta no equilíbrio tênue entre poder militar e a vontade de um povo de se manter independente. Roma parou em Teutoburgo, e ao parar, pavimentou o caminho para a Europa moderna que conhecemos hoje. Se você se sente instigado por entender como esses grandes impérios foram moldados por eventos que muitos ignoram nos livros de história, nossa jornada está apenas começando. A bússola do tempo continua navegando por entre os escombros desses impérios esquecidos. Se você quer continuar a desvendar os mistérios da antiguidade e entender como a estratégia militar mudou o destino de civilizações inteiras, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Novos vídeos sobre os segredos dos grandes conquistadores e a queda das maiores potências do mundo antigo já estão sendo preparados. Até a próxima expedição!